Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Quem vive na estrada sabe que a solidão da madrugada prega peças na mente da gente. Mas o que aconteceu com meu tio André não foi cansaço. Foi algo que marcou a pele e a alma dele para sempre. Ele foi caminhoneiro praticamente a vida inteira, rodando esse Brasil de norte a sul, sempre com o rádio PX ali do lado e um cobertor na cabine para aguentar o frio da madrugada ou o sereno do sertão. Quando eu era moleque, adorava escutar as histórias que ele contava das viagens. Algumas eram engraçadas, outras tristes, mas teve uma em específico que sempre me deixou arrepiado. Uma que, segundo ele, aconteceu há muitos anos. Foi numa noite, num trecho bem isolado da BR-116 Norte, no sertão da Bahia, ali entre a região de Euclides da Cunha e Feira de Santana. Meu tio diz que estava descendo com uma carga de frutas que tinha pegado no Vale do São Francisco e já faltava pouco para chegar em Salvador. Mas como a viagem tinha sido longa e a puxada era forte, decidiu tocar direto para chegar logo e descansar um pouco antes de descarregar. Eram perto de 1h da manhã quando a carreta dele começou a dar problema. Primeiro, o veículo fez um barulho estranho, uma batida seca no motor. Depois deu um tranco forte e, por fim, apagou completamente. A carreta morreu num trecho de reta totalmente deserto, naquelas áreas de caatinga fechada, onde o sinal de celular some e só volta quilômetros depois. Para o azar de meu tio, aquele ponto era um breu total. Não tinha nada, nem posto, nem borracharia. Para falar a verdade, nem carro passava naquela hora. Para onde ele olhava, diz que só via o mato seco, pedra e o céu estrelado do sertão. Tio André desceu com a lanterna e tentou verificar o motor, mas não encontrou nada de errado. Ele entendia bem de mecânica para se virar na estrada, mas naquela noite, por mais que olhasse, não achava defeito nenhum. Depois que viu que não tinha jeito e que estava encalhado no meio do nada, subiu na cabine, pegou o rádio PX e começou a modular pedindo socorro. Por sorte, conseguiu contato com uma base de apoio e eles disseram que o guincho mais próximo viria de Feira de Santana. Avisaram que ia demorar cerca de 1h ou mais para chegar, mas que já estavam acionando. Como não tinha mais o que fazer, meu tio sentou na cabine, travou bem as portas, porque ali é perigoso, e se recostou no banco para esperar. Apesar de estar moído de cansaço, conta que não conseguia pregar o olho. Rolava de um lado para o outro no banco, mas o sono não vinha de jeito nenhum. Aquela noite tinha um silêncio diferente, um ar pesado, como se tivesse alguém vigiando ele lá de fora. Foi aí que escutou. Era o som de cascos batendo no asfalto, como um cavalo se aproximando bem devagar pelo acostamento. No começo, achou que fosse coisa da cabeça dele, já que não tinha lógica nenhuma alguém andar a cavalo no meio da rodovia àquela hora. Tentou ignorar, fechou os olhos para relaxar, mas logo em seguida vieram as batidas. 3 toques suaves no vidro da porta. Ele pensou na hora que era o pessoal do guincho que tinha chegado rápido, mas não tinha passado nem meia hora. Mas claro, se fossem eles, seria um alívio. Tio André levantou num pulo, olhou com cuidado pela janela e o que viu fez o sangue dele gelar. Lá fora, no meio daquela escuridão, estava um homem vestido como um vaqueiro antigo, com chapéu de couro quebrado na testa, montado num cavalo preto, grande e forte, que estava encarando ele. O vaqueiro levantou a mão num cumprimento lento e, sem dizer nada, apontou o dedo para a roda dianteira da carreta. Meu tio ficou na dúvida, mas pensou que pudesse ser algum morador de alguma fazenda próxima que viu o caminhão parado. Ele desceu da cabine com receio e, de fato, o pneu dianteiro estava baixo. O vaqueiro não dizia nada, só ficava observando lá de cima do cavalo, como se estivesse analisando a alma de meu tio. "O senhor é aqui da região, amigo?" perguntou tio André, tentando ser simpático, mas já com um frio na barriga. "Por aí, meu chapa."
Ando dando minhas voltas no estradão, só vendo o que eu encontro, respondeu o vaqueiro com uma voz grossa, que parecia arranhar a garganta. Ah, entendi. Pois é, a máquina deu pane aqui, mas já pediu socorro e eles estão vindo. O negócio aí tá feio. Mas me diga uma coisa, o que foi que te deixou jogado por aqui tão sozinho a essa hora? Perguntou o vaqueiro, abrindo um sorriso que meu tio achou muito estranho, largo demais. Tio André começou a explicar o problema mecânico, mas enquanto falava, notou uma coisa bizarra. Ele diz que, na penumbra, o cavalo parecia estar ficando maior, mais robusto, e o homem também. Aos poucos, sem perceber direito, o vaqueiro parecia estar crescendo, ficando mais alto, imponente, e os olhos estavam ficando completamente pretos, sem fundo nenhum, como 2 buracos de piche. Meu tio deu um passo para trás com o coração na boca, porque o instinto dele gritou que aquilo não era gente. Nesse momento, o vaqueiro disse que precisava seguir viagem e estendeu a mão para se despedir. Meu tio, no automático, estendeu a mão de volta, mas disse que o sujeito agarrou ele e não quis soltar. Foi aí que a voz do vaqueiro mudou, ficou gutural. Eu vim buscar você e não vou te deixar escapar assim tão fácil. Quando o tio André sentiu o aperto, veio uma queimação insuportável na palma da mão, como se estivesse segurando uma brasa viva. Tentou puxar o braço, se debater, mas não conseguia. O vaqueiro segurava com uma força que não era humana. Me solta! Me larga, pelo amor de Deus! Gritava desesperado, mas o homem nem se mexia, só sorria. E aquele sorriso, diz meu tio, era pavoroso. A boca dele parecia rasgar o rosto, abrindo muito mais do que o normal, mostrando uns dentes amarelados e afiados como de bicho. Naquele exato momento, um clarão forte de farol iluminou tudo vindo da curva. Era o caminhão do guincho chegando. O vaqueiro soltou a mão de meu tio de supetão. O cavalo empinou nas patas traseiras, dando um relincho que parecia um grito. E a figura começou a recuar para o mato. Mas enquanto se afastava, diz meu tio, ele parecia ir se desmanchando no ar. Primeiro, o corpo virou uma fumaça escura. Depois o rosto se deformou e, antes de sumir de vez na escuridão da caatinga, soltou uma gargalhada tão medonha que ecoou nos morros. Meu tio caiu de joelhos no acostamento, tremendo igual vara verde. O motorista do guincho desceu correndo, ajudou ele a levantar e perguntou o que tinha acontecido. Mas tio André não conseguia falar nada, a voz não saía. Só queria sair dali o mais rápido possível. Quando finalmente chegaram em Salvador e ele foi atendido, a mão ardia demais, como se tivesse sofrido uma queimadura de 3º grau. O mais assustador é que quando o médico limpou, tinha uma marca, um desenho nítido na pele. Ele diz que era tipo uma ferradura com uma cruz invertida dentro. Por sorte, essa marca foi clareando com o tempo até desaparecer. Mas o que ele viveu naquela estrada, no meio do sertão, é algo que ele nunca conseguiu esquecer. Há rotas que a gente evita não por causa das curvas perigosas, mas pelo que espreita na mata quando a lua se esconde. O que vou contar aconteceu comigo faz bastante tempo, lá pelo ano de 1994, quando eu ainda trabalhava de motorista de caminhão para uma empresa que vendia frios e embutidos no atacado. Naquela época, eu fazia praticamente todas as minhas viagens durante a noite, porque precisava estar bem cedo descarregando a mercadoria em várias lojas e mercados, para que tudo chegasse o mais fresco possível. A empresa para a qual eu trabalhava tinha seu galpão principal no litoral, e minha rota mais comum era subir a serra, passando por um trecho longo de mata fechada. Por isso, e se vocês não sabem, já vou avisando. Esse trajeto é muito complicado, a neblina é forte e a escuridão é total. Naquela noite, entre o final de novembro e o começo de dezembro, lembro que fui até a distribuidora carregar a carreta. A empresa funciona 24 horas. Então, naquela ocasião, me liberaram para sair por volta das 10 da noite.
Eu já tinha mais de um ano trabalhando nessa rota e nunca tinha me acontecido nada estranho, tirando alguns acidentes que a gente vê ou animais cruzando a pista. Coisas que dá para dizer que são até normais de quem vive na estrada. Mas aquela noite foi diferente. Foi algo impossível de esquecer. Eu tinha avançado apenas alguns quilômetros, já estava deixando para trás a baixada e começando a subir a serra. Foi quando ouvi uma batida seca no teto da cabine. Era como se algo pesado tivesse caído lá em cima. Pensei que talvez fosse um galho de árvore ou uma ave grande que tivesse batido na cabine, porque isso costuma acontecer à noite. Os bichos ficam desorientados com os faróis e se chocam contra o veículo. Ainda mais que aquela parte do caminho atravessa uma área de vegetação muito densa. Mas tinha algo estranho no ar. A noite estava muito mais escura do que o costume. O céu estava sem lua e fazia bastante frio, aquele frio úmido da serra que entra até nos ossos. Além disso, a estrada estava quase vazia. Acho que só um veículo cruzou comigo em vários minutos. Passaram uns 20 minutos e o barulho no teto do caminhão voltou, mas dessa vez mais forte, mais claro. Eram passos. Não eram batidas de galho. Disso eu me lembro muito bem. Eram passos pesados sobre o teto da minha cabine, bem em cima da minha cabeça. Diminuí a velocidade, desliguei o rádio e fiquei em silêncio absoluto, esperando para ouvir direito. E sim, tinha alguém ou algo caminhando em cima do caminhão. Mas acho que não estava só caminhando. Também estava arranhando o teto, como se quisesse abrir a lataria, pois ouvi uns rangidos de metal, uns arranhões agressivos, como se quisesse rasgar a cobertura para entrar. Ao ouvir isso, fiquei muito nervoso, porque não sabia quem ou o que podia estar fazendo aquele barulho. Olhei pelos retrovisores tentando ver se alguém tinha subido no para-choque traseiro sem que eu percebesse, ou se era alguma tentativa de assalto, mas não vi nada. A estrada parecia deserta. Foi por isso que pensei que podiam ser ladrões de carga, embora não fizesse sentido. Como subiriam bem em cima da cabine com o caminhão em movimento sem que eu notasse? E bem quando me fiz aquela pergunta, vi algo pela minha janela que me deixou sem ar. Aquilo, se não me falha a memória, era um rabo. Um rabo longo, peludo, que balançava com a força do vento enquanto pendia da beirada do teto, quase batendo no vidro. Tenho certeza absoluta que não era de um cachorro nem de um gato. Esse era muito mais comprido, de quase 1 metro. Vi ele se mover lentamente, como se o que estivesse lá em cima estivesse se ajeitando ou se preparando para dar o bote. E então, sem aviso nenhum, a coisa pulou do teto e caiu sobre o capô do caminhão, bem na frente do para-brisa. Aquilo era uma criatura que eu nunca tinha visto antes, nem em pesadelo. Parecia um morcego gigante, mas não um bicho qualquer, já que esse era algo parecido com gente, um humanoide. Tinha braços longuíssimos, tão longos que as mãos, apoiadas no capô, tinham dedos que pareciam ganchos. As garras eram como lâminas, curvas e afiadas, cravando na pintura. O corpo inteiro estava coberto de pelo preto grosso e embaraçado, parecia sujo de lama e sangue. O rosto dele era o próprio demônio. Lembrava um morcego, mas deformado, com inchaços e cicatrizes e com olhos amarelos grandes demais para o crânio. E ainda assim, tinha algo humano na expressão dele, o que era a pior parte. Não era um animal agindo por instinto. Para deixar ainda mais estranho e perturbador o que eu estava vendo, notei que nas costas daquela coisa, meio curvada, pendia o mesmo rabo que vi antes. Aquela coisa olhou diretamente nos meus olhos através do vidro. O olhar dele era consciente. Aquela coisa sabia o que estava fazendo. Sabia que eu estava vendo ele e o olhar dele cravava no meu, como se estivesse rindo do meu pavor. Fiquei paralisado, segurando o volante com tanta força que meus dedos doeram, sem saber se freava bruscamente ou se acelerava para derrubar aquilo. Mas antes que eu pudesse reagir, aquilo gritou.
um guincho agudo, longo, uma mistura horrível entre um porco sendo abatido e um bebê chorando. Meus ouvidos doeram com a frequência do som. Logo depois, o monstro abriu umas asas enormes, membranosas como as de um morcego, tão grandes que cobriram toda a minha visão do para-brisa por um segundo, e se impulsionou, elevando-se para o céu noturno e desaparecendo nas nuvens pretas que cobriam o topo da serra. Continuei dirigindo no automático, tremendo, até encontrar um posto de gasolina iluminado um pouco mais à frente. Parei debaixo da luz amarela do pátio. Desci com uma chave de roda na mão, as pernas bambas, ainda sem acreditar no que tinha acontecido. Precisava ver. Dei a volta no caminhão, olhei tudo. E foi aí que o terror gelou meu sangue de vez. Não tinha sido imaginação. O capô do caminhão estava destruído. A pintura estava toda arrancada e havia 4 sulcos profundos no metal, marcas de garras que quase atravessaram a lataria como se fosse papel. E no teto da cabine, a mesma coisa. Amassados fundos de onde aquela coisa tinha pisado e riscos de quem tentou abrir o teto na força bruta. Se aquilo tivesse insistido mais um pouco, teria entrado. Não sei o que foi que me atacou naquela noite. Não sei se aquilo veio pela minha alma ou se sentiu atraído pelo cheiro de sangue da carne que eu levava no baú. A única coisa que sei é que naquela noite eu me salvei por um verdadeiro milagre. Desde então, toda vez que tenho que passar por essa rota à noite, faço o sinal da cruz antes de arrancar e nunca, jamais, paro o caminhão na escuridão da serra. O que eu vou contar agora aconteceu com meu pai, Hélio, já faz um bom tempo, quando ele puxava carga pesada cruzando o Nordeste. Aquela viagem marcou a vida dele para sempre. E olha, mesmo sendo sempre um homem muito duro, aquele tipo acostumado com o batente e com as noites viradas no volante, ele sempre falava mais baixo quando lembrava do que viveu naquela serra maldita no meio do sertão. Meu pai conta que tinha saído de Recife descendo para Salvador, sabendo bem que aquele trecho cortando o chão pela BR-116 seria um dos mais longos e cansativos que ele teria que encarar. Com o garrafão térmico cheio de café e com os nervos firmes, meu pai ia avançando com aquela segurança de quem já conhece cada buraco da estrada. O sol começou a se esconder rápido, deixando a caatinga coberta por tons avermelhados e aquelas sombras bem compridas. O ar da noite no sertão estava frio, com aquela neblina que descia a serra, deixando o vento cortante, onde os paredões de pedra parecem facas afiadas e o vento sopra forte, como se tivesse alguém reclamando o tempo todo. Quando o breu total cobriu a pista, meu pai decidiu acelerar um pouco mais, tentando render a viagem antes que a madrugada pesasse. Foi nesse momento que ele diz que viu, no acostamento de terra, parada na solidão daquela estrada, uma jovem levantando a mão e pedindo carona. Pelo que meu pai lembra, a mulher usava um vestido claro e estava com o cabelo solto, que o vento agitava como se quisesse arrancar dela. Meu pai nunca foi de parar para estranhos. O perigo nas estradas era conhecido, mas naquele tempo não era tão violento como hoje. Mas ele diz que naquela vez alguma coisa empurrou ele para encostar o caminhão. Ele sentia no peito um dever estranho, como se uma voz interna dissesse para ele: ajuda ela. Assim que meu pai segurou a carreta, a moça se aproximou com passos lentos, tímidos, e ao subir na cabine, agradeceu com uma voz suave pela carona. A mulher disse que não ia longe, só queria chegar na casa dos pais, que ficava num povoado ali perto, porque estava há horas esperando e ninguém tinha parado. Meu pai seguiu viagem sem fazer perguntas. O sertão, durante a noite, não era lugar para ninguém, muito menos para uma mulher sozinha. Aquele trecho de serra é conhecido pelas curvas traiçoeiras. Enquanto o caminhão avançava, a jovem começou a conversar um pouco mais. As palavras dela eram educadas, mas tinha no olhar dela alguma coisa estranha. Os olhos pareciam ter um brilho úmido, como se escondessem uma tristeza profunda.
De repente, ela disse em voz baixa que mais para frente vem uma curva muito perigosa e que era melhor o senhor diminuir a velocidade, por favor. Meu pai, meio surpreso, obedeceu àquela ordem. Reduziu a marcha, jogou uma reduzida e, exatamente como ela avisou, apareceu uma curva fechada, interminável, daquelas que parecem não acabar nunca por mais que você gire o volante. Quando ele estava fazendo a curva, diz que sentiu a espinha gelar ao pensar o que teria acontecido se não estivesse prevenido, porque com certeza aquela curva teria pego ele de surpresa em alta velocidade e tombado a carga. Meu pai conta que depois de passar o perigo, virou de canto de olho para ela e só conseguiu dizer obrigado e que achava que a moça acabou de salvar a gente. Ela deu um sorriso fraco, mas não disse nada. Depois de um bom tempo, lá longe começaram a aparecer algumas luzes. Era um pequeno povoado, escondido entre os morros secos. A jovem pediu que ele parasse na frente de uma casa humilde de taipa e disse para esperar ela ali, por favor, que só ia entrar para dar um cheiro nos pais e voltava rápido para o senhor deixar ela na saída do povoado. Meu pai, ainda agradecido pelo aviso, aceitou. Ele viu a jovem descer, caminhar até a varanda da casinha e sumir na sombra lá dentro. Passaram uns 10 minutos, depois 15. O cansaço bateu e meu pai decidiu descer. Chegou na frente da cerquinha e bateu palmas chamando os moradores para apressar a moça. Depois de insistir um pouco, um senhor de idade com o rosto marcado de sol abriu a porta e perguntou com voz rouca o que o senhor queria uma hora dessas. Meu pai explicou meio sem jeito que tinha trazido uma jovem, a filha dele talvez, que tinha entrado para vê-lo, mas que eles precisavam seguir viagem. O senhor olhou para ele em silêncio, com os olhos fundos, e finalmente baixou a cabeça. O homem contou que a filha dele tinha morrido anos atrás, exatamente naquela curva maldita da serra onde meu pai reduziu a velocidade. Desde então, vários caminhoneiros juram ter dado carona para ela, e ela sempre pede a mesma coisa, para voltar para casa. O velho explicou que o espírito dela aparecia no mesmo trecho, avisando os motoristas sobre a curva que tantas vidas tinha cobrado, a mesma onde ela perdeu a dela. Ninguém sabia se ela fazia isso para proteger os outros, ou porque estava condenada a repetir aquela noite para sempre. Meu pai ficou gelado na hora. Naquela noite, no meio do sertão, ele entendeu que aquela mulher não era deste mundo, mas também soube que ela tinha salvado a vida dele. Toda vez que ele conta essa história, ele fica com o olhar perdido no horizonte, como se ainda visse a figura dela na beira da estrada. Aquela viagem marcou ele para sempre. E embora essa jovem nunca mais tenha aparecido no caminho dele, ele nunca conseguiu esquecer o sorriso triste e os olhos melancólicos daquela passageira fantasma, a guardiã daquela curva perigosa que, mesmo depois de morta, continua salvando vidas na estrada. Eu sou da estrada já faz uns anos, não sou nenhum veterano, mas já rodei o suficiente para saber que esse trabalho de vida de trecho esconde segredos que a maioria das pessoas prefere nem imaginar. Para ser exato, devo ter uns 6 ou 7 anos nessa vida. Graças a Deus, comigo nunca rolou nada de sobrenatural diretamente, mas a gente cansa de ouvir relato dos parceiros de estrada que passaram por situações de arrepiar, coisas que a gente vê em quase toda a rodovia e que fazem a gente pensar que não estamos sozinhos no mundo. E bom, como eu falei, eu não tenho muitas histórias minhas para contar, mas tem uma que eu presenciei e é essa que eu vou relatar agora. Aconteceu não faz muito tempo. Foi por volta de fevereiro de 2022, quando eu estava cobrindo um turno da noite numa transportadora em Betim, Minas Gerais. Naquela noite, como de costume, eu e outros colegas estávamos na doca esperando a liberação para carregar as carretas e pegar a estrada.
A rotina era aquela de sempre: café preto, brincadeiras, cigarro e muita conversa fiada para matar o tempo enquanto o supervisor não dava o sinal verde. A gente estava conversando tranquilo quando, de repente, vimos um caminhão entrar rasgando pela saída, numa velocidade absurda e na contramão, quase levando o portão junto. A gente reconheceu o caminhão na hora. Era Raimundo, um dos motoristas mais antigos da firma. Mas o que deixou a gente em alerta foi o jeito que ele entrou, igual a um louco, sem frear direito, quase batendo na cerca de arame do pátio. Parecia que o caminhão tinha perdido o freio. E ele nem tentou manobrar na vaga, simplesmente chegou e parou de qualquer jeito, dando um tranco forte. Assim que ele desligou o motor, abriu a porta com violência, pulou da cabine feito um doido e se encolheu no chão. Não é exagero meu. Ele estava se encolhendo no chão e gritando com as mãos na cabeça, falando umas coisas sem sentido. "Ele está vindo! Ele está vindo atrás de mim!" gritava Raimundo. Todo mundo correu para ver o que estava acontecendo, achando que ele estava fugindo de assalto ou que tinha se machucado feio na estrada. Vários colegas seguraram ele e o sentaram encostado no muro. Ele suava frio e chorava igual criança. "O que foi, Raimundo? Calma, homem!" gritou um dos rapazes. E ele, no meio do choro, falou algo que fez o nosso sangue gelar. Era um homem sem rosto. Um homem sem rosto com garras. Ele veio me seguindo na estrada. Muita gente ficou sem reação, mas Rafael, outro motorista que estava com a gente, olhou torto. Raimundo tinha fama de tomar uns rebites para aguentar as viagens longas. Muita gente sabe que caminhoneiro às vezes toma umas porcarias para conseguir ficar 18 horas acordado no volante, e ele era um desses. Rafael e o resto da turma já conheciam essa fama dele. Foi por isso que logo falaram: "Deixa ele, deve estar virado. Com certeza é outra das doideiras dele. Dá uma água para ele até passar essa brisa errada." Mas Raimundo insistia, tremendo sem parar. "Não, não é isso. Eu vi ele. Eu vi. Eu juro pela minha mãe. Por favor, acreditem em mim. Se não acreditam, vão lá ver o baú do meu caminhão." A gente ficou intrigado. Mesmo achando que ele podia estar alucinando, parecia ter um fundo de verdade ali. Eu não sei explicar, mas quem conhece sabe a diferença de quando o cara está drogado e quando não está. E aquele homem parecia estar com um pavor real. A gente se olhou e, mesmo com alguns dando risadinha, a curiosidade falou mais alto. Fomos até onde o caminhão estava parado, perto da plataforma. Quando demos a volta e olhamos a lateral, nosso queixo caiu. A lateral do baú tinha 3 marcas gigantescas, como se alguma coisa com garras enormes tivesse rasgado aquilo com muita raiva. Eram marcas fundas, compridas, parecia unhada de bicho grande. Mas o mais bizarro e assustador era que aquilo tinha rasgado a lataria de alumínio do baú como se fosse papelão. Não era arranhão de galho de árvore nem batida em muro. Eram cortes limpos, retos. Eram garras. Ninguém abriu a boca naquela hora. A gente olhava para as marcas e depois uns para os outros sem entender nada. Raimundo, que mal conseguia falar de tanto medo, contou pra gente: "Eu vinha descendo a serra na Fernão Dias, ali perto de Itatiaiuçu, e de repente apareceu uma coisa do nada. Eram umas 3 da manhã e estava tudo tranquilo, até que eu vi um vulto parado no meio da pista. Primeiro achei que era algum bicho, mas quando cheguei perto vi que não. Era um homem, mas não tinha rosto. Não tinha cara, rapazes. Só um buraco onde deviam estar os olhos. Quando eu desviei, vi pelo retrovisor ele correr atrás do caminhão. Parecia que ele voava, que deslizava no asfalto. E aí ele subiu. Ele pulou em cima do meu baú. Os rapazes não sabiam se acreditavam na história do bicho, e alguns ainda achavam que era alucinação de Raimundo. Mas quem viu as marcas como eu vi, não tinha tanta certeza assim. Nenhum animal faz aquilo no aço, e nenhum ser humano também. Até hoje, Raimundo quase não toca nesse assunto. Ele continua trabalhando na empresa, mas não aceita mais fazer rota à noite.
Diz que aquela coisa continua esperando por ele em algum trecho de serra. Nós nunca descobrimos o que ele encontrou naquela madrugada, mas toda vez que alguém comenta a história do homem sem rosto, todo mundo disfarça e olha para o chão. Porque mesmo que ninguém admita em voz alta, vários de nós já sentimos que tem algo observando a gente quando passamos naquele trecho de mata fechada. Meu nome é Gregório, e a história que eu vou contar aconteceu com meu pai já faz alguns anos. É um relato tão impressionante que eu sinto que só aqui vocês vão acreditar de verdade, porque envolve coisas que a maioria prefere ignorar. Meu pai trabalha como caminhoneiro há muito tempo e já rodou por quase todas as estradas do Brasil. Mas tem uma noite específica que ele jura que nunca conseguiu esquecer. Foi numa noite descendo a Serra de Guaratuba, no trecho final do Paraná, pouco antes da divisa com Santa Catarina, pela BR-376. Naquela ocasião, ele tinha que entregar uma carga urgente no porto lá em Itajaí, mas ele vinha descendo de Curitiba. Para não perder tempo e não tomar prejuízo, ele decidiu descer a serra durante a noite mesmo. Mas o que ele não sabia é que um temporal daqueles estava se formando e que a chuva que estava chegando não ia ser brincadeira. Tudo começou bem tranquilo. O clima estava meio fechado, normal de serra, mas nada demais. Só que, conforme ele ia descendo e entrando mais nos trechos de mata, o vento começou a soprar com muito mais força. Parecia até que estava empurrando a carreta de propósito. De repente, diz ele, a chuva desabou, mas não era uma chuva normal. Parecia que o céu estava caindo em cima dele. Meu pai conta que mal conseguia ver 1 metro na frente do para-choque. Até o limpador de para-brisa na velocidade máxima não vencia, não dava para ver absolutamente nada. A pista virou um sabão, cheia de galhos que voavam, pedras rolando e água correndo parecendo um rio. A toda hora, ele sentia que o caminhão ia tombar por causa das rajadas de vento forte que batiam na lateral. Mesmo assim, ele não parou, porque se atrasasse a entrega, a multa era alta e iam descontar do frete dele. E pois é, quem roda sabe que a necessidade muitas vezes fala mais alto que o medo. A cada relâmpago, a serra toda se iluminava como se fosse dia claro por um segundo. Chegou um ponto em que ele teve que acender os faróis de neblina do caminhão para tentar enxergar a pista, porque ele jurava que já não dava para ver nada. Foi por causa disso que ele não teve dúvida e decidiu parar no primeiro refúgio que viu para evitar uma tragédia. Com calma, mas tremendo de medo, meu pai encostou a carreta num ponto mais aberto para garantir que ninguém batesse na traseira dele. E foi nesse exato momento que um dos relâmpagos que rasgou o céu fez com que meu pai visse algo que não tinha lógica nenhuma e que até hoje ele gela só de lembrar. Assim que ele parou o caminhão naquele refúgio e ligou o pisca-alerta e todas as luzes para sinalizar, ele conta que quando o céu clareou com aquele raio forte, ele viu algo imenso, uma estrutura escura que parecia estar parada no ar, camuflada entre as nuvens carregadas, visível apenas pelo contraste da luz. Quando meu pai viu aquilo, diz que o coração quase saiu pela boca e ele começou a rezar tudo o que sabia. Ele pediu proteção a Deus, já que aquele clarão mostrou uma tecnologia, uma coisa que claramente não era deste mundo. Ele diz que no meio daquelas nuvens pretas, escondido no caos da tempestade, tinha uma nave, uma estrutura sólida que não era nuvem nem avião, e muito menos ilusão da cabeça dele. Aquilo que os olhos dele não queriam acreditar que estavam vendo era uma nave colossal. Um objeto cilíndrico gigantesco que flutuava no meio das nuvens, totalmente estático, desafiando a gravidade. O corpo daquilo era muito comprido, feito de um material metálico fosco, que não refletia a luz dos raios, parecia que absorvia a claridade. A tal nave não tinha asas, turbinas visíveis, nada, mas mesmo assim flutuava lá em cima, silenciosa.
A estrutura era tão longa que parecia atravessar o céu de um lado ao outro da serra, como se medisse quilômetros, uma verdadeira nave-mãe. Pelo que ele lembra, diz que aquela coisa enorme fazia movimentos suaves entre os morros, como se estivesse mapeando ou procurando alguma coisa na serra. E num momento, meu pai jura que o objeto parou no ar, bem em cima de onde ele estava. O temporal estava no auge. A chuva, a ventania e os raios não davam trégua. Nesse instante, meu pai diz que, não sabe se foi o pavor, mas ele jura que viu luzes se acenderem na parte de baixo daquela coisa enorme. Eram luzes estranhas, num tom de azul ou violeta que ele nunca viu igual, e a nave pareceu descer um pouco, como se estivesse escaneando a estrada. Ele ficou paralisado dentro da cabine. Segundo o que meu pai descreve, a parte da frente daquela coisa tinha formas geométricas complexas, nada aerodinâmico para os padrões que a gente conhece. Ele lembra bem desse detalhe. Meu pai diz que não sentia as pernas, que o medo deixou ele gelado e no meio do barulho da tempestade, ele jura que escutou um som, não de motor, mas uma vibração grave, um zumbido baixo que fazia os dentes dele doerem e a cabine toda tremer, como se fosse uma energia magnética fortíssima. Passaram uns minutos que para ele pareceram horas. A nave continuou flutuando e foi se afastando devagar, sem fazer barulho de vento. Nada. Subiu outra vez para o meio das nuvens mais altas e sumiu, camuflada na tempestade. Depois disso, a chuva começou a diminuir aos poucos. O vento acalmou na hora, como se a presença daquele objeto tivesse controlado ou causado aquela fúria toda do tempo. Meu pai esperou um bom tempo ainda, tremendo, suando frio, com medo de ser abduzido ou sei lá o quê, antes de ter coragem de engatar a marcha e seguir viagem. Já mais tranquilo, mas sem poder perder mais tempo, ele saiu dali dirigindo com o máximo de cuidado, olhando para o céu a todo momento. Quando chegou no porto para descarregar, ele estava pálido, com os nervos em frangalhos, mas apesar disso, não contou para ninguém lá. Pelo menos não no começo. Só depois que passou um tempo foi que ele contou para a gente da família e para alguns amigos mais chegados da estrada. E o que deixa a gente mais encucado é que nada disso jamais passou na TV ou saiu em jornal nenhum. Meu pai procurou notícias, relatos, qualquer coisa, mas nunca falaram nada. É como se essas coisas tivessem que ficar em segredo absoluto. Parece que tentam esconder a todo custo que existe uma ordem para abafar tudo o que acontece de estranho nessas estradas isoladas, limpando qualquer rastro. Eu não sei exatamente o que foi que ele viu, mas tem muita gente que diz que a região da serra é cheia de mistérios, que eles usam as nuvens e as tempestades para se esconderem enquanto coletam água ou minérios da serra. A única certeza é que desde aquele dia, toda vez que arma um temporal na estrada, meu pai não olha para a chuva, ele olha para o que pode estar sendo acobertado no meio dela. Meu nome é Emanuel Feitosa, sou caminhoneiro há mais de 15 anos. E conheço cada buraco desse asfalto, mas nada do que eu já vi em acidentes ou assaltos me preparou para o terror que eu vivi naquela noite. Era uma noite de meio de semana, já passava das 11 horas, quando eu estava no comando de um caminhão carregado de galinhas vivas. Eu tinha carregado numa cidadezinha na região serrana, aqui no estado do Rio mesmo. E o meu destino era o Mercadão lá embaixo, na capital. Naquela ocasião, meu caminhão estava abarrotado. As gaiolas de plástico estavam bem amarradas na parte de trás da carroceria e o barulho das aves era constante e alto. Aquele zumbido de fundo que quem trabalha com carga viva sabe que a gente nunca termina de se acostumar. Naquela noite, a estrada estava praticamente deserta. Nessas horas, descendo a serra, o ar fica mais frio e pesado e a escuridão te envolve por completo.
Só os faróis do meu caminhão iluminavam um pedaço do asfalto, enquanto a sombra das árvores se esticava nas laterais da pista como se quisessem me pegar. No começo, estava tudo correndo bem. As galinhas cacarejavam de vez em quando, como sempre fazem, mas de repente elas começaram a ficar muito mais agitadas do que o normal. A barulheira delas ficou mais forte, como se alguma coisa estivesse assustando os bichos. Eu pensei logo que fosse alguma briga entre elas dentro das caixas, coisa que é comum nesse tipo de transporte. Tentei não dar muita bola e continuei dirigindo, focado nas curvas. Assim se passaram os minutos e a gritaria das galinhas só aumentava. Aquilo, quando eu prestei atenção de novo, já não era mais normal. Alguma coisa estava acontecendo lá atrás que estava incomodando demais as galinhas para elas terem aquele comportamento. Era uma barulheira de desespero. Não era como o som comum que a gente escuta quando elas ficam inquietas com o balanço do caminhão. De verdade, alguma coisa muito estranha estava rolando. Como o barulho era ensurdecedor, não tive outra escolha a não ser olhar pelo espelho retrovisor, e quase que a minha alma sai do corpo quando eu vi aquilo. Em cima da carga, pendurado entre as pilhas de gaiolas das galinhas, tinha uma sombra escura muito grande, de pelo menos uns 2 metros de altura. Era como um lobo, mas não era um lobo comum, nem cachorro do mato. O corpo dele parecia de homem, com braços longos e fortes que se agarravam nas caixas plásticas como se fossem garras. O pelo dele era tão preto que parecia engolir a pouca luz que tinha na estrada. E o pior de tudo era a cabeça dele, que era comprida, com orelhas pontudas e uns olhos brilhando num vermelho vivo. Parecia fogo aceso no meio do escuro. O monstro rasgava as gaiolas com facilidade, quebrando o plástico duro e as grades de metal como se fossem galhos secos. E ali, pelo reflexo do espelho, eu vi como ele tirava as galinhas e devorava elas, arrancando as penas, mastigando a carne com uma raiva que fez meu estômago revirar. Eu não entendia como diabos aquela coisa tinha subido ali com o caminhão andando. Eu estava numa velocidade boa para descer a serra e, mesmo assim, aquela coisa estava lá firme, como se estivesse me esperando. Senti um suor frio escorrer pelas minhas costas, e a única coisa que eu consegui pensar foi em acelerar. O ronco forte do motor estourava nos meus ouvidos enquanto eu tentava manter o volante firme nas curvas. Mas cada vez que eu olhava no espelho, eu via ele lá, pendurado como uma sombra, fazendo a festa com as galinhas. Os gritos das aves eram de partir o coração e eu mal conseguia respirar de tanto medo, finalmente entendendo o que esse tempo todo estava deixando elas em pânico. O que estava deixando elas apavoradas era essa coisa que estava atacando o lote. Meu Deus, me ajuda! Eu consegui sussurrar dentro da cabine. Então o monstro se inclinou para a frente, na direção do vidro traseiro, como se quisesse espiar dentro da cabine onde eu estava. Eu sentia que a qualquer momento ele ia pular em cima do teto e me pegar. Com o coração disparado, eu continuei dirigindo até ver de longe as luzes de um posto de gasolina na beira da estrada. Essa era a minha única esperança. Pisei no acelerador com todas as minhas forças e entrei no pátio do posto, rezando para que tivesse gente acordada, algum frentista, para poder me ajudar. Quando eu cheguei na área iluminada, freei de uma vez. O barulho agudo dos freios ecoou na noite toda. Desliguei o motor tremendo e abri a porta morrendo de medo. Esperei ouvir passos, grunhidos, qualquer sinal do monstro caso ele ainda estivesse por ali em cima. Mas nada. Com a lanterna na mão, eu rodei o caminhão com as pernas bambas, esperando que ele pulasse em mim de alguma esquina escura do posto ou que saísse debaixo da lona, mas não parecia ter nada. Não tinha nem rastro desse ser, nem sombra, nem pegadas no chão. Absolutamente nada. Mas ao chegar na parte de trás do veículo, eu encontrei a prova mais perturbadora de tudo. 9 galinhas mortas, ou melhor dizendo, os restos delas estraçalhados. O monstro tinha deixado só as cabeças e algumas penas cheias de sangue,
todas jogadas no meio das gaiolas quebradas. Levei as mãos no rosto, sem acreditar, porque aquilo não era um sonho, e se fosse, teria que ser um pesadelo muito real. Também não era uma alucinação por causa do cansaço da estrada. Aquele ser tinha estado em cima do meu caminhão. A explicação que eu dei quando cheguei na conferência lá no Rio foi exatamente essa, a mesma que contei agora, onde falei que um lobisomem tinha subido para comer as galinhas da carga. Claro que isso soou como uma história de maluco e só serviu para o pessoal fazer piada da minha cara. Mas eu sei que foi real. Desde aquela noite nunca mais aceitei frete de animais de madrugada. Eu jurei para mim mesmo que se eu tivesse que fazer isso, preferia perder o emprego antes de me arriscar assim de novo. Até hoje eu me pergunto, que diabos era aquela coisa? Alguns dizem que nessas matas fechadas da serra ainda rondam bichos que a gente desconhece, lendas antigas, o famoso lobisomem, criaturas que caçam à noite e vigiam os viajantes. Eu não sei classificar o que era aquilo, mas eu sei o que eu vi. Aquele monstro estava com fome, e naquela noite ele deixou claro para mim que as estradas não são somente para nós, caminhoneiros. Também tem coisas lá fora que esperam a escuridão, ficando à espreita, prontas para pular em cima de qualquer um que cruze o caminho delas. E toda vez que eu passo por aquele trecho da serra, mesmo que eu esteja com a carroceria vazia, sempre vem na minha mente essa história, a lembrança da vez que um lobisomem atacou o meu caminhão. Tem coisas na estrada que a gente vê e pensa que é o cansaço batendo, até que a realidade mostra que o perigo é outro. O relato de hoje não aconteceu diretamente comigo, mas sim com meu pai, Sebastião, um caminhoneiro que vive na estrada há mais de 30 anos. Ele sempre me dizia que nos caminhos à noite a gente não tinha que se cuidar só com os ladrões ou animais soltos, mas também com coisas que não dá para explicar. O que ele viveu numa madrugada enquanto descia a serra com meu tio Pedro foi uma das experiências mais estranhas que ele jamais esqueceu. Naquela noite, Sebastião tinha saído de Curitiba com destino ao porto de Paranaguá, com a carreta completamente carregada de mercadoria. A rodovia estava deserta, mal dava para ver um palmo à frente, apenas a escuridão da serra e os faróis do caminhão rasgando a neblina. Já passava da meia-noite. A chuva tinha parado, mas o vento úmido trazia aquele cheiro forte de asfalto e mato molhado, característico da região. Dentro da cabine, meu pai ia no volante e meu tio Pedro estava no banco do carona. Eles conversavam um pouco, mais para espantar o sono e manter a atenção na descida. A estrada estava muito quieta, tão parada que começava a dar uma sensação ruim, um incômodo no peito. "Tá fazendo um frio esquisito hoje, né?" comentou Pedro, esfregando os braços para tentar se esquentar. "É a neblina que está descendo da serra", respondeu meu pai. Embora lá no fundo ele também sentisse aquele aperto que vem antes de algo ruim acontecer. Tudo estava relativamente calmo, quando, do nada, os dois viram algo que não parecia fazer o menor sentido. Eles contam que no acostamento, uns metros mais para frente, apareceram duas figuras estranhas. Não eram pessoas e nem bichos. Eram como se fossem sacos enormes, do tamanho de sacos de lixo de 100 litros, mas de uma cor cinza pálida que refletia a luz dos faróis de um jeito bizarro. Eles lembram bem que aquelas coisas se moviam sozinhas. Elas não tocavam no chão, mas flutuavam uns centímetros acima do asfalto, inchando e murchando, como se tivesse algo vivo dentro, querendo sair ou respirando. "Você está vendo a mesma coisa que eu?" perguntou Pedro, com a voz bem baixa, quase sumindo. Sim, eu estou vendo e não estou gostando nada disso", respondeu meu pai, segurando o volante com força. Aqueles volumes começaram a deslizar junto com a carreta, como se estivessem seguindo eles.
Mantinham a mesma velocidade, flutuando ao lado da estrada com movimentos meio desajeitados, mas insistentes, algo que claramente fugia de qualquer lógica. Não tinha como uns sacos ou pedaços de pano acompanharem a velocidade de uma carreta na descida, ainda mais sem vento forte, coisa que, aliás, nem tinha naquela hora. Os dois se olharam sem saber o que fazer. O silêncio da madrugada só era quebrado pelo barulho do freio motor. Mas mesmo assim, eles sentiam que tinha algo vigiando eles de dentro daqueles sacos cinzas. De repente, um dos volumes acelerou. Eles dizem que a coisa flutuou rápido em direção ao caminhão e, sem aviso nenhum, se jogou contra a porta do carona. O baque foi tão forte que a porta afundou para dentro com um estrondo de lata sendo amassada. Pedro gritou e meu pai, no susto, perdeu o controle da direção por um momento. A carreta balançou perigosamente. A traseira sambou na pista antes que ele conseguisse frear e jogar para o acostamento de emergência. O coração deles batia tão forte que parecia que ia pular pela boca. "Que desgraça foi isso?" gritou Pedro pálido. "Eu não sei, mas a gente tem que ver o que bateu na carreta", respondeu meu pai. Mas a voz dele tremia. Com a lanterna na mão, eles desceram da cabine. Lembram que o silêncio lá fora era total. Só se ouviam os estalos do motor esfriando. O ar estava gelado e pesado. Procuraram nas laterais da estrada, no meio do mato molhado e nos arbustos do acostamento, mas nada. Já não tinha nem sinal daqueles 2 volumes, só o eco dos passos deles e o zumbido longe dos grilos. Voltaram para o veículo e foram revisar a lataria. Aí estava a prova concreta de tudo o que eles tinham vivido. A porta do carona tinha um amassado enorme, uma depressão profunda, como se algo muito pesado tivesse batido ali com tudo. Não tinha marca de garras e nem arranhões de objetos, só o metal afundado e a lembrança daquele impacto seco. Pedro engoliu seco. Eles queriam tirar a gente da estrada, disso eu tenho certeza. Bruxas, demônios, seja lá o que for. Eu não sei o que era, mas tenho certeza que não era coisa deste mundo, respondeu meu pai. Eles não quiseram mais pagar para ver, então acharam melhor subir na carreta e ir embora dali o mais rápido possível. E foram com aquela tensão pesada no ar. Dirigiram o resto do caminho até Paranaguá, quase sem falar nada, olhando para cada sombra que aparecia na beira da estrada, achando que eram os sacos voltando. Mas aqueles volumes não apareceram mais, embora o medo tenha viajado com eles por um bom tempo. O som do vento batendo na cabine lembrava a pancada, e cada curva da serra parecia uma ameaça invisível. Quando finalmente chegaram ao destino, lá no pátio de triagem do porto, ainda com o susto no corpo, os 2 juraram nunca mais parar naquele trecho naquelas horas. Nenhum dos 2, até o dia de hoje, conseguiu explicar o que era aquilo que viram. Que tipo de mancha ou volume acinzentado era aquele na estrada? Muitos dizem que eram bruxas, mas eles garantem que não. Aquelas coisas não pareciam bruxas, era algo mais, algo que não tem forma definida. Só Deus sabe o que foi que eles encontraram naquela descida de serra. Meu pai me contou essa história muitas vezes, sempre com a mesma seriedade. Ele não era homem de inventar conversa fiada e nem de se assustar com contos de estrada. O amassado na porta ficou lá por meses, até que eles consertaram numa oficina, e aquela marca era a prova exata de que tudo o que viveram foi real. Eram sacos vivos, me dizia meu pai, algo que não tinha olhos e nem boca, mas que olhava para a gente mesmo assim. Alguns vizinhos garantiam que eram espíritos ruins que ficam na beira da pista. Outros diziam que eram coisas que se transformavam para enganar os viajantes e causar acidentes. Eu não sei o que eram, mas tenho certeza de que não eram deste mundo. E toda vez que viajo pelas estradas à noite, não consigo evitar de olhar para o acostamento com medo de encontrar outra vez aqueles volumes flutuantes, aqueles mesmos que um dia meu pai e meu tio viram.
Quem olha de fora acha que a cabine de um caminhão é só um local de trabalho. Mas a verdade é que à noite ela se torna o lugar mais solitário do mundo, onde seus únicos companheiros são o barulho do motor e as coisas que seus olhos juram ver no escuro. Meu nome é Fátima e levo a vida atrás do volante como caminhoneira há mais de 15 anos. Não é muito comum ver uma mulher nessa profissão, mas podem acreditar, cresci entre estradas e motores, pois meu pai era do trecho e eu herdei toda essa paixão que ele tinha. Nesse trabalho, já cruzei esse país de ponta a ponta e passei noites que pareciam não ter fim. Mas o que eu vivi alguns meses atrás, descendo a Via Anchieta em direção ao Porto de Santos, eu jamais vou conseguir esquecer. Aquela era uma noite de muita chuva e neblina. Eu tinha saído do interior de São Paulo para descarregar no litoral, mas as paradas e o trânsito pesado na chegada da capital me fizeram atrasar. Às 11 da noite, eu ainda estava descendo a serra, cansada, com a cabeça meio lenta e os olhos pesados. Decidi que assim que chegasse lá embaixo, na baixada, pararia no primeiro posto para tomar um café e lavar o rosto. A chuva batia forte nos vidros e o barulho do limpador se misturava com o freio motor segurando a carga na descida. Tudo estava um breu lá fora. Dos lados da rodovia, só dava para ver a mata fechada e as sombras das árvores balançando com o vento. Coisa normal da Anchieta, embora algo ali não parecesse fazer muito sentido. Alguns metros na minha frente, iluminada pelos faróis da carreta, tinha uma figura parada num recuo de emergência. Fiquei surpresa ao reconhecer que se tratava de uma menina. A criança estava toda ensopada, com o cabelo preto grudado no rosto, e cruzava os braços tremendo naquele frio úmido da serra. Reduzi a marcha e friei com cuidado, movida por uma mistura de preocupação e pena. Parei o caminhão no acostamento, liguei o alerta e vesti minha jaqueta. Desci com o coração batendo rápido e cheguei perto. A menina devia ter uns 8 anos no máximo. Ela tinha a pele muito pálida e uns olhos tão pretos que pareciam engolir a luz dos faróis. "O que você está fazendo aqui sozinha nesse escuro?" eu perguntei, gritando por causa do barulho da chuva. A menina levantou o olhar e me disse com uma voz bem fraquinha, quase sumindo: "Pode me dar uma carona?" A voz dela partiu meu coração. Acho que foi por isso que nem perguntei para onde ela queria ir, se tinha paz ali por perto, nada. Só balancei a cabeça concordando e fiz sinal para ela subir na cabine. A menina sentou em silêncio no banco do carona, sem soltar uma única palavra. Eu tentava puxar assunto para quebrar aquele clima tenso enquanto voltava para a pista. Perguntava de onde ela vinha, para onde ia, mas principalmente o que uma criança fazia perdida na serra àquela hora. Ela apenas me olhava fixamente com aqueles olhos escuros. O clima dentro da cabine ficou pesado, como se o ar estivesse carregado de alguma coisa ruim. A chuva lá fora continuava caindo forte, mas lá dentro reinava um silêncio sufocante. Um silêncio que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida de estrada. Então, eu ouvi ela dizer: "Por que você está me olhando assim?" A pergunta fez minha pele arrepiar inteira. Eu não estava olhando para ela. Eu mantinha os olhos na estrada cheia de curvas e, no máximo, via o vulto dela de canto de olho. Virei o rosto para responder e foi nesse momento que eu vi. As mãozinhas dela apareciam sob a luz fraca que vinha do painel. Isso me fez perceber o que tinha de estranho no corpo dela. No meio das pernas dela, saindo por baixo do vestido molhado que ela usava, tinha 2 mãos pequenas a mais, magras, cheias de ossos, que se mexiam sozinhas como se tivessem vida própria. Aquela menina tinha 4 braços. Senti meu estômago embrulhar na hora. Segurei o volante com força para não perder o controle da carreta na curva molhada e joguei para o acostamento de novo, respirando muito rápido, sem conseguir aceitar o que eu estava vendo. A menina continuava ali, me olhando com calma, como se nada fosse anormal no corpo dela. Da minha parte, eu nem conseguia mais olhar na direção dela.
Fechei os olhos com força, apertei as mãos contra o volante e comecei a rezar em silêncio, pedindo proteção a Deus. De repente, ouvi a porta do caminhão abrir sozinha. Logo em seguida, ouvi a batida seca da porta fechando. Ao abrir os olhos, notei que aquela menina tinha descido e só vi ela se afastando debaixo da chuva em direção à mata, caminhando com um jeito torto e estranho. Mas ela nunca virou para me olhar. Aos poucos, a silhueta dela se misturou com a escuridão da serra até desaparecer completamente. Mas eu ainda tenho viva na memória a imagem daquela aberração. Aquela menina tinha 4 mãos. Fiquei um longo tempo ali parada no acostamento, com o coração batendo forte no peito, quase saindo pela boca. Quando finalmente criei coragem, engatei a primeira e desci o resto da serra direto para o posto mais próximo em Cubatão. Não tomei café, fui tomar um ar longe do caminhão, porque o que eu precisava era acalmar o terror que ficou dentro de mim. Dias depois, contei o que aconteceu para a galera do trecho num pátio. Falei o que passou comigo com aquela coisa, aquela menina de 4 braços que eu tinha encontrado descendo a Anchieta. Eu esperava piadas, que me chamassem de louca, mas todos se olharam entre si. E um deles, um colega antigo de casa, com a voz bem séria, me disse: "Acho que você não foi a primeira que viu ela, Fátima. Embora seja estranho, porque essa aparição quase sempre sobe com os homens ou quase sempre aparece para eles. É quem ela mais gosta de assustar. Alguns motoristas, ela fez perder a direção na curva e morreram nesse mesmo trecho da serra. Todos os colegas ali na roda, quando ouviram isso, ficaram em silêncio e me olharam com uma mistura de respeito e medo. Mas ela não fez nada com você", acrescentou outro companheiro. "Talvez seja porque você é mulher, e esse fantasma só busca os homens." Foi então que eu entendi. Aquela coisa, fosse o que fosse que eu tivesse visto na estrada naquela noite, buscava atormentar os homens, levá-los ao limite do pânico até provocar um acidente fatal nas curvas da serra. Mas comigo, ela só se mostrou, só me deixou uma lembrança impossível de apagar. Desde aquela noite, continuo dirigindo, continuo percorrendo o Brasil todo, mas toda vez que chove, toda vez que o relógio marca as 11 e pego um trecho de serra escuro, olho de canto de olho para o banco do carona e me pergunto se algum dia voltarei a ver aquela menina outra vez, a famosa menina de 4 braços. As estradas escondem histórias que poucos têm coragem de contar e nós, que vivemos no trecho, sabemos bem que as noites não trazem apenas cansaço, mas também coisas que nenhum homem gostaria de ver.